Aham, bacana. E um ponto que a gente queria comentar também é como que você conheceu esse mundo de cripto e quando que você começou a investir e entrou nesse mercado de fato? Brabo. Cara, eu entrei ali em 2019 na verdade, a primeira compra em Bitcoin foi em 2020, 50 conto. Foi assim que eu comecei e eu permaneci assim por um certo tempo, porque a minha raiz eu comecei vindo do sistema no mercado acionário, né? Então, desde pequenininho, sempre ambicioso, pelo menos é o que os meus pais falam até hoje, que eu tenho da família, falam, oh, o Lucas sempre foi ambicioso, eu sempre quis mais, sempre quis ir em busca de ganhar mais dinheiro, de ter liberdade, e foram várias indas e vindas até que em 2019 eu comecei a. Teve Covid, pré ali, tudo isso. Então, tudo isso levou mais atenção, principalmente para a internet. Então, eu já vinha acompanhando, acompanhei muito Nigro, entre outros influenciadores naquela época. Então, eu comecei a conhecer o mercado financeiro ali. Claro que eu já tinha aquela ilusão de pequeno assistindo o filme do Wall Street, que a minha. O glamour, né? É você tá na praia com o notebook ligado, ganhando a grana e tá tranquilo. Pelo menos é isso que mostra no filmes e isso que eu achava maravilhoso. Falar, caraca, o cara é livre, o cara tá lá fazendo grana. E esse era o interesse, só que eu achava que isso era muito difícil, só pra gente aí de paletó, não sei o quê, de falar bonito, isso e aquilo. E como a gente vai começando a estudar, eu vi que tinha possibilidade. Eu sempre fui o tal do muquirana, né? Sempre guardava dinheiro, só que sempre embaixo do colchão, porque minha família nunca, a gente nunca teve educação financeira. Então eu sempre guardava e chegava um ponto que, quero fazer uma tatuagem, quero fazer uma viagem, ia lá e tirava disso daqui. Então não tinha aquele discernimento de, pô, bota numa renda fixa, coloca pra você ir rendendo. E quando eu descobri que era possível você fazer isso, de você de fato ter essa liberdade financeira, de você poder estar fazendo outras coisas e o dinheiro tá lá rendendo por você, cara, eu falei, meu Deus, é isso. É tudo sobre isso, sempre foi tudo sobre isso, sempre a Em liberdade. que momento você descobriu isso? Quando eu descobri que a gente conseguia ter o rendimento, quando eu consegui, de fato existiam os juros compostos, que até Ah, então para mim aquilo era, cara, falei, não tinha educação financeira, não conhecia. Falei, isso aqui é possível, quanto mais coloca, mais rende, tem outras formas. Daí eu falei, caraca, não é possível. Aí descobri isso, fui a fundo. Aí foi livro atrás de livro, 2019. Aí já comecei a colocar, primeiro investimento que eu fiz foi um fundo imobiliário, foi o BCFF11, a primeira cota que eu comprei, uhum. tá na carteira até hoje. E foi assim que eu acabei começando no mercado. E a partir daí a gente vai abrindo outras pontas, estudando cada vez mais. Se vocês forem no meu canal hoje, isso já estava em Portugal já, mas era mais de 5 horas, 6 horas por dia, estudando de fato. Tem momentos eu gravando isso, streamando isso, então é bem legal para ver depois. E foi nesse estudo e depois foi desenvolvendo. Quando eu comecei a ver que o Bitcoin e o mercado cripto como um todo é tudo sobre liberdade, aí eu falei, cara, esse é o meu mercado. Porque até então eu falava de empresas voltadas para o mercado canábico, mas sempre aplicando o princípio valuation que a gente aplica para empresas normais. Só que tinha muito tabu, tem muito tabu em Aham. cima disso ainda. E o próprio YouTube começou a me boicotar muito sobre isso. Vídeos que eu falava, ETF de cannabis. Pronto, já não podia. Mesmo falando, de fato, ensinando, colocando O princípios. fundamento ali Exatamente. atrás. Sempre, Aham. sempre nessa pegada Então aí, fundamentalista. ó, por isso que é investidor 4,20, então, que você É, falava de cannabis ali como investimento. exatamente. Começou sendo empreendedor canábico e depois a gente pivotou no caminho quando a gente estava já em Portugal, eu e minha esposa, que a gente foi para lá justamente para tentar estar mais próximo do mercado acionário. Então a gente começou em 2019, 2020. A gente passou aquela época de Covid, 2019 eu acabei indo para Portugal de novo no começo do ano, ela não foi junto, eu voltei para buscar a Bruna e a gente ficou um tempo aqui porque na hora que a gente ia voltar, barrou. Então a gente Uhum. não conseguiu ir. Nesse momento a gente pegou um AP em Curitiba e abriu uma tabacaria online. E esse foi um dos negócios que a gente teve que foi a primeira vez na vida que eu faturei mais de 5 mil, 6 mil reais. Porque a gente conseguiu abrir um negócio enxuto dentro de um apartamento de 24 metros, com estoque tudo embaixo de mesa, de tudo, das essências e tudo. E era um mercado que a gente de fato conhecia, querendo ou não. Uhum. Narguile e tudo. Então a gente estava por dentro desse mundo de tabacaria e várias coisas que a gente podia fazer. Tinha um fornecedor bom e tal. Então esse foi o nosso primeiro empreendimento online. Isso permitiu eu trabalhar na tabacaria, fazer entregas como renda extra e ao mesmo tempo estar produzindo conteúdo para o YouTube. Então era sempre multifunções para estar gerando mais grana, para estar investindo mais. Então quando eu falo que eu comecei com 50 contas, é 50, 50, 100, até por mais ferrado que eu tivesse, eu sempre tentava fazer dinheiro a mais para estar sempre investindo. Por isso que eu falo Aham. para a galera, com 50 não adianta. Claro, não é 50 que vai te enriquecer, mas é a consistência da disciplina que você adquire ao longo do Exato, é que tempo. a gente fala, você pode comprar um fundo imobiliário de papel aqui com 10 reais e você vai receber 10 centavos. Só que uma vez só você comprando, você não vai adiantar nada também. Exato. Muita gente acha também que o investimento em si vai mudar a realidade dela. Não.
o investimento pode realmente multiplicar o seu dinheiro, mas tem que ganhar trabalhando de alguma forma, né? Não tem como multiplicar um dinheiro que você não ganhou, que não existe na sua carteira. Exato. E começar a investir mesmo com pouco, significa que você passa a ter uma disciplina maior, você entende como funciona, então, pô, você vai começar com pouco ali, mas você vai entender sobre o mercado financeiro, como funciona, vai estudar mais, e é um incentivo maior para você realmente focar mais em gerar renda ativa para conseguir colocar nos investimentos, né? Exatamente. Até porque ficar só na teoria não adianta. Mano. Você tem que ir para a prática, tem que colocar dinheiro, tem que testar, tem que ir para a prática de verdade. Senão você acaba, às vezes, esquecendo, acaba não fazendo. Eu sempre falo pra galera, e vários livros falam sobre isso. Cara, invista primeiro, depois você paga as contas. Porque eu falava muito sobre isso. Por quê? Porque você vai investir, beleza. Não sobrou dinheiro pra pagar a conta. Você vai dar um jeito de arranjar uma grana pra pagar ali. Agora, se você pagou a conta, não sobrou grana pra investir, o ser humano é cômodo. Ele não vai fazer um a mais dependendo de pessoa, claro. Mas quem tá afim, quem tá disciplinado, faz. Agora, quem não quer, às vezes vai falar, não, no mês que vem eu invisto. Aí passa outro mês, vai passando. E aí a vida vai passando. E eu acho que o principal acaba sendo o seguinte, o cara que, obviamente, tem que fazer um planejamento de quanto que você vai investir em média e quanto que você vai poder gastar. Mas o cara que vai lá e, antes de começar a gastar, pagar as contas, curtir com o dinheiro dele e investe primeiro, ele vê, não, sobrou isso aqui na minha conta, eu quero gastar com tal coisa. Não posso porque não tenho dinheiro mais, que já tá investido. Exato. Então, se pagar primeiro, acho que é bastante importante ali. E... hoje em dia, a tua carteira, a maior parte é em cripto por conta do conhecimento que você adquiriu e você focou mais? Como que funciona a sua carteira de investimentos hoje? Hoje eu tô com 70% do patrimônio em cripto. A galera acha que é loucura e tal. De fato, não é para todos e depende de que patamar de vida que você tá hoje, como tá a tua vida hoje. Eu sempre falo, cara, o que você busca hoje? Busca geração de renda? Você busca valorização? O que você quer hoje? A gente fala, nós aqui somos jovens e tudo mais, então hoje eu busco mais valorização na minha carteira, onde eu tenho mais conhecimento. É aquilo que eu falo, não investe em coisas que você não conhece, investe onde você tem, de fato, convicção, que você conhece o mercado e sabe o que você está fazendo. Então, por isso que a alocação é maior aqui. Eu tenho mais conhecimento justamente nessa área, acompanho mais muito isso daqui e quero valorização. Então, eu corro mais risco. Mas eu sei que eu estou correndo, mas eu quero, de fato, correr mais risco para depois a gente ir pivotando e ajustando a carteira sempre com a flexibilidade. Então, é sempre importante ter isso em mente para acabar. Não tem gente, eu falo que tem que ir devagar, porque tem gente que não entende nem Bitcoin, já está investindo em meme coin, já está fazendo um monte de coisa, sendo que não entendeu o princípio básico de tudo ainda que rege todo mundo que ele está interagindo. Então, é muito importante entender primeiro a base, a blockchain que a gente falou aqui, como é que funciona o sistema, descentralizado e tal, para daí indo, porque hoje nós temos vários tipos de estrutura blockchain. Exato. Né? Não é só o Bitcoin. E eu acho que é importante também estar confortável com o mercado que você investe e entender como funciona. Então, por exemplo, o Bitcoin está, sei lá, beirando $30.000. Se ele cair para $12.000, você continua tranquilo. Você não vai se desesperar. Às vezes o cara que investe muito em cripto e vê caindo, ele se desespera, ele não entende o porquê isso aconteceu e acaba vendendo, tomando prejuízo ou não conseguindo dormir à noite direito também, né? Então, exato. Então tem que ver realmente o quanto você está confortável com a volatilidade do mercado de criptomoedas, porque realmente é uma volatilidade maior do que outros mercados e você tem que estar confortável com aquilo. Exato. E outro ponto que você comentou, eu acho interessante, é sobre, principalmente no bull market, pessoas que entram no mercado cripto e não começam pelo Bitcoin, começam por meme coin, porque valorizou muito. Então era Doge, era Shiba, era crypto game ali. Então o cara não entende nem sobre o que é o Bitcoin, o que é a blockchain, o que é a descentralização. Ele vai na narrativa de um ganho fácil ali, porque teve uma criptomoeda meme do cachorrinho que valorizou 10.000% ali, até mais, e acaba comprando simplesmente por isso. Valorizou antes, ele acha que vai continuar valorizando e entra no mercado completamente da forma errada. E depois fala que cripto é ruim, sendo que ele foi comprar algo que não tem fundamento. Acho que o principal que a galera acaba se perdendo é vendo, não, que o Bitcoin saiu de centavos pra, sei lá, já bateu $67.000, então o Bitcoin não vai ter o ganho que já teve anteriormente, né? Eu tenho que achar a próxima criptomoeda que vai ser o Bitcoin. Ele procura o cachorrinho, o sapo agora, como é que era? O novo lá, Pepcoin. Pepcoin, a Turbocoin, todo dia nasce uma parada nova no mercado. E esse que é o difícil, porque se ilude, não entende o Bitcoin, porque não é só questão de valorização, é questão de preservação de patrimônio, você tirar o governo do seu dinheiro. Então tem tudo por trás da filosofia, e Bitcoin é a rede, que é a rede mais descentralizada de fato que nós temos hoje. Qualquer outra não bate de frente com o Bitcoin descentralizado de fato. Você vê, Satoshi Nakamoto nem está mais aí para contar a história, então é muito importante entender isso, que não é só questão da valorização quando a gente fala de Bitcoin. Sim. Ter essa parte da preservação e tudo isso também. Aí nego se ilude achando que não, vou investir aqui, foi o que
Matheus Matheus. falou. O que o Matheus falou, tipo, aqui vai centavos, vai virar tanto. E na verdade não vira, porque quando o cara entra no mercado, já tem VC, que são as empresas de capital de Sim. risco, e várias outras pessoas, provavelmente fundadores do projeto, que fizeram com essa intenção de quando os caras entram, eles estão despejando em cima dessas pessoas. E depois, que você pode pegar, mano, qualquer gráfico de... Não qualquer gráfico, mas a maioria dos gráficos de meme coin. Pô! Cara, algumas semanas depois você vê o negócio derretendo, assim, ó. Por quê? A liquidez sendo jogada em cima das pessoas que estão entrando agora. Porque é hype, aí contratam um monte de também influenciadores, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, pra falar também da moeda, isso e aquilo e tal. Aí as pessoas se iludem sempre no dinheiro fácil e acaba tomando depois. Aham, sim, o principal é que o Bitcoin não depende de nenhuma personalidade, então não tem alguém por trás, pessoa física ali que, pô, se acontecer alguma coisa, se a pessoa acabar ali, a rede vai acabar, porque a rede não depende de ninguém, não é igual a outras criptomoedas, que às vezes tem uma empresa ou tem uma pessoa ali que é muito grande por trás, então acho que por isso que realmente é a maior e não tem como ter outra ali, pelo menos no curto, médio prazo, que consiga substituir isso. Difícil. E até por isso é curioso que em 2011 Satoshi deixou, né? Satoshi sumiu. E tem um porquê. Porque acho que Gavin Anderson, se não me engano, recebeu um convite da CIA para encontrar com Satoshi. Queria encontrar, vamos trocar um papo aí, Satoshi tal, não sei o quê. Satoshi nada bobo, falou, pô, peraí, né? Depois que esse e-mail chegou, Satoshi nunca respondeu, depois de 2011, sumiu da rede. Não exerceu mais poder computacional, tal, já era e caiu fora. Porque sabia que, cara, qualquer informação, qualquer papo, ia acabar expondo a própria privacidade dele e o Bitcoin não seria como seria hoje, no caso, acreditei eu. Por isso que em 2011 ele deixou e seguiu sendo como é hoje. Aham, muitas pessoas acham que pelo Bitcoin não tem ninguém por trás, é algo ruim, mas na verdade é algo extremamente positivo. Exato. Exatamente por Bitcoin conta é a disso. exceção, né? A gente fala, projeto meme e tal, não tem fundador. A própria Shiba é o Satoshi, sei lá. Só que eu falo, calma, mano. Bitcoin é exceção. É porque tem muito. Eu falo, são sistemas completamente diferentes, sistemas descentralizados, sistemas mais centralizados de fato, como as blockchains de fato funcionam. Hoje a Ethereum, a gente tem o Proof of Stake, que é um modelo completamente diferente. Não completamente diferente, mas diferente do que eu expliquei aqui no caso da blockchain, Exato. no caso. Aham. Então as coisas funcionam diferente aqui. Então tem todo esse quesito que, por isso que eu falo, é importante você entender, desmistificar isso que Bitcoin não vai ter valor. Não, não é assim. Tem muito chão ainda pela frente. Tem muita adoção para acontecer ainda. E tem muito chão ainda. Então por isso que eu falo que é muito simples. Daqui a 10 anos vai ser fácil falar, putz, devia ter comprado Bitcoin, devia ter investido um pouco mais, devia ter aprendido sobre isso. Mas quando a gente está no momento agora, é sempre aquele viés comportamental de versão a perda, não quero agora está muito barato, vai cair mais e fica nessa e acaba que você não tem uma estratégia bem bolada para aquilo. Então eu sempre falo, cara, a volatilidade ela é amiga de quem tem uma estratégia bem feita, uma carteira robusta para você ir se ajustando aos ciclos de mercado. Né? Voltando um pouco para sua carteira, você falou que tem 70% em cripto, desse 70% em cripto. Quanto tá em Bitcoin, Ethereum, mais ou menos ali a alocação, outras criptos, e os outros 30 estão em quê? Bom, hoje vamos partir para a carteira cripto. A carteira cripto hoje a maior posição é Bitcoin. E devido ao ciclo de mercado que estamos passando. Então, eu sempre falo para os defazeiros, para a galera. Eu falei, cara, se você tem uma carteira engessada, você não vai conseguir surfar os ciclos direito e você precisa de flexibilidade na carteira para você ajustar conforme os ciclos passam. Então, quando o mar tá para peixe, beleza, você tem uma exposição um pouco mais em altcoins para você conseguir ter mais lucros e pegar esse lucro e colocar em um ativo consistente, bem fundamentado, que vai continuar preservando seu patrimônio e te gerando valor no longo prazo. Então, hoje, minha maior posição é Bitcoin, a segunda, no caso, seria Ethereum, e aí entra as outras altcoins menores, Polygon, entre outras que eu tenho ali. Mas 80% da carteira está em ativos mais robustos, em Bitcoin e Ethereum. E a parcela de caixa, que é fazendo renda passiva, com pool de liquidez, empréstimos, isso dentro do mundo DeFi, para estar gerando aquela parcela de renda no momento de mercado que estamos hoje. Então, quando o mercado começar a flipar, a gente ter cada vez mais certeza de que a política monetária está mudando, que está muito coligado com o cripto hoje, halving do Bitcoin chamando, demanda batendo, a clareza regulatória cada vez melhor e dando espaço para o mercado cripto crescer de fato, quando as narrativas começam a bater e o ciclo começa a bater, que o Bitcoin ele tem um ciclo a cada 4 anos, a gente pode falar mais disso, questão do halving, tudo isso a gente pode aproveitar, porque ele acaba sendo o líder nessas altas e acaba puxando o mercado junto com ele. Tem ativos muito relacionados ali. Então, beleza, fala, poxa, talvez, até porque é natural que a posição menor da sua carteira, por ter um valor de mercado menor que o Bitcoin, precisa menos dinheiro para entrar e valorizar. Então, é normal que essas posições acabem tendo um peso maior na tua carteira. E é você aproveitar essas horas para você fazer o rebalanceamento, mas também quando tiver esse ciclo de alta. Então, ali é a hora de você, de fato, estar exposto em altcoins. Né? Tem a Altcoin Season, Bitcoin Season, então tem patamares de
de momentos, por exemplo, são 4 fases que eu costumo falar. Tem o Bitcoin, então quando a caneca tá bem cheia que começa a transbordar valor. Então a gente tem o dinheiro entrando no Bitcoin de fato. Pô, já entrou, não tem onde mais entrar. Começa a ir para Ethereum, da Ethereum vai para as Layered Caps, top 10, top 20, e depois dali já entrou tanto dinheiro no mercado cripto, tá tanto VC entrando e querendo investir que começa a fluir dinheiro pro resto do mercado. É aí que você começa a ver moeda BEM explodindo, coisas que não tem sentido utilidade explodindo. E daí vem o bear market para tirar o lixo do mercado, ter inovação e a gente surfar próximos ciclos, que é